E para orientar as pessoas e também saber qual é o real risco de uma nova onda de contaminações pela Covid-19, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto. O nosso convidado é o Dr. Herbert Fernandes, que é médico infectologista. Doutor, primeiro quero agradecer muito pela sua participação e já na primeira pergunta esclarecer uma dúvida que, mais que uma dúvida, é um temor de muitas pessoas. Queria que o senhor desse a exata dimensão desse perigo. Qual é o risco real de uma nova onda de contaminações? Bom, na verdade, à medida que o vírus da Covid, né, é um vírus que ele sofre mutações à medida que ele vai replicando, é possível que quando faça essa nova mutação, essa mutação seja suficiente para que ele escape da nossa resposta imune. Seja a pessoa que já teve Covid, ou seja para quem já foi completamente vacinado. A bem da verdade é que isso já é um evento esperado. A gente poderia fazer uma analogia mais ou menos com o que a gente vê na influenza, que todos os anos a gente faz uma nova vacina para que a gente evite a circulação do vírus do ano anterior. Então, com relação ao Covid agora, é esperado que com essa nova mutação que a gente tem observado, a gente tenha um aumento do número de casos. Mas, por mais que haja esse aumento no número de casos, é muito importante a gente frisar para todo mundo o seguinte: a gente já teve várias variantes circulando, toda vez a gente tem novos vírus sendo mutados, mas até o momento, todas as variantes, as vacinas foram capazes de evitar as formas graves da doença. Então, em resumo, o que a gente pode esperar é que pode sim ter um aumento do número de casos, mas nas pessoas que são completamente vacinadas, que têm as suas doses de reforço, a gente vai estar protegido das formas graves, ou seja, a pessoa precisar de ir para o hospital, precisar de oxigênio. Então a gente pode ter mais casos, mas a gente não deve ter casos graves nas pessoas que são completamente vacinadas. Bom, já é uma boa notícia, então, para a gente começar. Agora, você citou as mutações. Eu queria que você detalhasse as características dessa nova cepa. O poder de transmissão dela, por exemplo, é maior? E quais os sintomas que a pessoa pode identificar a contaminação? Então, a verdade é o seguinte: com essas mutações, o vírus ele meio que consegue escapar do nosso sistema imune. Então, basicamente, é como se uma pessoa pintasse o cabelo, usasse uma maquiagem, ou seja, ficasse mais difícil do sistema imune reconhecer essa mutação do vírus. Então, isso pode provocar um aumento de fato do número de casos. A gente não tem exatamente qual é a capacidade de transmissibilidade, porque, como é uma nova variante, a gente vai observar agora esses casos que vão surgir. No entanto, é importante frisar que o vírus é o mesmo, é o SARS-CoV-2. Então, a maioria dos sintomas vão ser os sintomas que a gente já tem falado aí nesses últimos anos relacionado à pandemia. Sintomas respiratórios, ou seja, dor de garganta, coriza, que é a congestão nasal, tosse. E nos casos graves, que podem evoluir para a gravidade, a gente pode ter sintomas como falta de ar, dificuldade respiratória. Mas, no geral, a doença vai se apresentar com um sintoma de via aérea superior, ou seja, um sintoma de um resfriado, dor de garganta, congestão nasal e, em alguns casos, tosse. Então, é muito importante que, caso a pessoa tenha qualquer sintoma respiratório, dentro dessas medidas de prevenção, a pessoa utilize máscara e evite contato com grandes circulações de pessoas, porque uma vez que ela está com sintoma, ela pode estar transmitindo a doença. O senhor lembrou bem esse risco de transmissão. E dentro desse risco, o teste laboratorial continua sendo uma prática indispensável para identificar o problema e evitar novas transmissões? Ah, não, sem dúvida, né? Hoje a gente caminhou muito com relação às testagens para a Covid, né? Hoje os testes estão cada vez mais fidedignos, né? Mais acurados. Então, se a pessoa tem qualquer sintoma respiratório, o ideal é que a partir do segundo dia do sintoma respiratório, ela procure uma unidade de saúde, uma unidade de atendimento, para fazer o teste de Covid, que é o teste que a gente chama de suave nasal, que vai avaliar a presença do vírus na nossa cavidade nasal, na nossa nasofaringe, que é onde é a sede do processo. Então é muito importante que, caso tenha sintoma, além do isolamento, também realizar a testagem. E doutor,
Independente dos sintomas, as autoridades de medicina continuam enfatizando que a pandemia não acabou. E qual é a sua recomendação para as medidas de prevenção? Como, por exemplo, e principalmente o uso de máscaras, pessoas que circulam em transporte público, enfim. Como o senhor recomenda que seja feita a prevenção? Nos mesmos moldes do auge da pandemia? Então, sem dúvida, a pandemia não acabou mesmo. É o que a gente comentou, que o vírus continua e ele continua mudando, né? Ele vai mudando um pouquinho a sua formação para tentar escapar do nosso sistema imune. Então, a gente continua com essas medidas de prevenção que são altamente eficazes desde mesmo antes do início da vacina, que é evitar situações de grande aglomeração, evitar situações em que a gente tem menor ventilação, então, ou seja, a gente tem uma chance maior de transmissão e, principalmente, higienização de mãos, né, com álcool gel ou sabão e o uso da máscara. A verdade é que, na medida que o vírus continua no nosso meio e a gente já tem pessoas bem vacinadas, a gente tem que ter um enfoque maior nas situações de risco e nas pessoas de risco. Então, quem são as pessoas de risco? São aquelas pessoas que têm mais risco de adoecimento. Idosos acima de 60 anos, pessoas que têm algum comprometimento da imunidade, estão fazendo uso de alguma medicação que diminui a imunidade, algum tratamento quimioterápico, e essas situações de grandes aglomerações. Então, transporte público, igrejas onde que normalmente a gente tem pouca ventilação. Então, nesses cenários de alto risco ou pessoas de alto risco, sem dúvida nenhuma, o uso da máscara segue mandatório. É lógico que nas situações em menor risco, como ar livre, em ambientes que têm boa ventilação, a gente pode não ter essa exigência. Mas para as pessoas de risco, sem dúvida nenhuma, segue a recomendação. E mais, para as pessoas que não se sentem seguras, também. Então, se você não se sente seguro, pode continuar utilizando a máscara e mantenha a higienização de mãos, que isso serve não só para o Covid, mas para evitar qualquer outra doença de transmissão respiratória. E outra questão muito importante é a vacinação. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, apenas 48,93% da população total brasileira tomaram a dose de reforço. O senhor acredita que está havendo uma falta de preocupação em relação à vacinação, principalmente em crianças? Sem dúvida, né? O relaxamento faz parte desse momento que a gente vivenciou de uma diminuição de número de casos, né, nesses últimos meses. Então, esse relaxamento pode ser uma das causas desse novo crescimento que a gente está observando nessas últimas semanas. Justamente porque a vacina ela é muito efetiva na proteção das formas graves. A gente pode ter casos leves em quem é vacinado, mas forma grave a vacina é muito capaz de impedir. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que reforçar junto à população não só as medidas que eu comentei anteriormente, como o uso de máscara e higienização de mãos, mas estar com o cartão vacinal completo, ou seja, doses de reforço atualizadas. E, principalmente, cada vez mais a gente está conseguindo abranger mais populações para vacinação, como você bem disse, as crianças. Já está autorizado pela Anvisa, a gente já tem experiência vasta internacional, né? Os Estados Unidos, Europa já vacinaram crianças acima de 6 meses. Então a gente está caminhando aqui no Brasil para já estar também vacinando essas populações. Então o ideal é que a gente consiga cada vez mais ter a nossa população completamente vacinada, que é as 2 doses de reforço. Doutor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e essas dicas tão importantes. Eu que agradeço e estou à disposição. Tá, então nós acabamos de conversar com o médico infectologista Herbert Fernandes.